Olá, eu sou o professor Henri de Carvalho, também conhecido como Rosso, e estou abrindo esse canal para dialogarmos sobre história, sobre o tempo presente, também sobre arte, sobre o humanismo de um modo geral, né? Então, para começar estas atividades, eu queria deixar claro assim que serão vídeos curtos, vídeos de 5 a 10 minutos, não muito mais. E o primeiro deles eu queria discutir o processo histórico. Muito bem, se é uma coisa que nós historiadores fazemos é ter uma preocupação em captar o processo histórico, né, e entendê-lo, né, tentar entender cada fato como consequência ou sequência, né, ou de alguma forma uma sucessão daquilo que já aconteceu, não é? Então tudo tem um porquê, né? E esse porquê é um porquê humano, né? Porque a história é a atividade humana, prática sensível. São as ações humanas que compõem aquilo que deve ser a preocupação do entendimento dos historiadores, né? Então, surge assim então as ações humanas como manifestação de toda a produção humana e, consequentemente, da cultura, né? Então, o que poderíamos resumir dizendo sobre o que é cultura? Cultura nada mais é do que a produção humana, a própria produção humana. Tudo aquilo que o ser humano produz é necessariamente cultura, né? E aí depois podemos separar, reclassificar essa cultura em diferentes níveis, né? A cultura acadêmica, a cultura religiosa, a cultura popular, a cultura técnica e assim por diante, né? Também a gente pode dizer que esta cultura ela nasce de duas formas. A primeira delas é através da socialidade, da relação dos indivíduos entre si. E essa relação dos indivíduos entre si ela é fundamental e é essencial, porque ela compõe aquele elemento que nós chamamos de socialidade como o fundamento da essência humana, né? Mas que deve compelir para a manutenção da vida e reprodução da vida. Então, isso só pode acontecer numa relação entre o homem e a natureza, né? Então, a cultura ela é estabelecida em dois níveis. Como eu disse por último, na relação do homem com a natureza e, primeiramente, dos indivíduos entre si, na relação dos indivíduos entre si. Muito bem. Nesse relacionamento com a natureza, nós observamos a criação contínua dos novos meios para a produção e a reprodução da existência. Então, aquilo que nós estamos dizendo, né, que o primeiro ato histórico é a própria manutenção da vida. Então, é como o homem se alimenta, como ele se protege, como ele habita, não é? Como ele, portanto, ele interage com a natureza, então, como ele trabalha, tá certo? E, evidentemente, como ele se distrai, como ele se ocupa de outras formas, né? Aquilo que é uma construção histórica também, o lazer, né? E as suas várias instâncias, né? E, a partir daí, as novas formas de relacionamento entre os homens e as novas formas de pensar, né? Porque o homem passa a não ter apenas uma vida diferente, à medida em que o conjunto das ações vai levando a uma transformação, mas ele também passa a pensar diferente, uma vez que a consciência ela é fruto da própria relação do homem com o mundo. Tá certo? Então, à medida que o mundo se transforma, a consciência também se transforma num processo emaranhado, num processo que nós podemos chamar de dialético, né? E que não se separa, né, o trabalho da produção da consciência e, evidentemente, da linguagem, que é o modo como nós exteriorizamos a consciência adquirida pela prática sensível dos indivíduos na sua relação entre si e nas suas relações com a própria natureza. Então, captar o processo histórico, ou seja, deve ser, em síntese, capturar o conjunto das transformações
né? Isso desde o início da existência humana, né? Se vocês observarem o currículo comum da história contada regularmente, né, na educação formal, nós vamos ver isso, né? Os professores começam os estudos lá dos períodos paleolítico, neolítico, etc, etc. A parte aqui, qualquer questão que envolva a crítica à forma ocidentalizada de ver a história, que evidentemente existe nos programas de história, tá certo? Mas pensarmos então, as transformações é aquilo que faz nos aproximarmos da essência do que é o processo histórico, né? E aí nós podemos dizer que essas transformações elas podem ser quantitativas e qualitativas. Quantitativas, quando observamos o aumento, o volume da populacional, né, o crescimento demográfico, quando percebemos o desenvolvimento de novas técnicas produtivas e aí o aumento da produção, a multiplicação de cidades e por aí vai, né? E qualitativamente, nas condições, né, as novas e diferentes formas de vida, né, se comparadas com as anteriores, né, e que refletem mudanças essenciais na vida dos seres humanos, né, que se refletem na totalidade da organização social. Então esse termo qualitativo, ele não é necessariamente uma mudança para melhor ou para pior. Sei lá, não é isso que se refere o qualitativo aqui. O qualitativo aqui é simplesmente a mudança que pode impactar profundamente a estrutura da sociedade, né? E o que é a estrutura da sociedade, senão o modo como os seres humanos se relacionam entre si e com a natureza, por meio do trabalho e na forma das relações de produção. Portanto, então a compreensão da história ela deve apanhar os vários níveis da realidade e principalmente as mudanças que estão ocorrendo, né? Então trata-se de compreender as próprias transformações, né? Então a história ela apresenta uma continuidade, né, ao nível dos acontecimentos, que evidentemente também são cotidianos, não é? E existem rupturas que ocorrem ao nível da estrutura, né? Então a relação entre o homem e a natureza, meio físico e a sociedade, não é? Todas essas coisas se transformam. E surge daí a dualidade histórica, né? Continuidade dos acontecimentos e ruptura das estruturas. Então, somente a partir das mudanças ao nível estrutural que se pode pensar uma periodização. Tá certo? Então, as revoluções elas ocorrem nas mudanças operadas ao nível dos acontecimentos e da estrutura. E aí reside a natureza da própria história, né? Então, para a realização de uma periodização correta, teríamos que partir das rupturas que caracterizam os momentos de transição de uma época a outra, né? Variados os níveis das estruturas, né? E, evidentemente, momentos em que os acontecimentos mais importantes ocorrem mais próximos uns dos outros, né? Isso vai definindo os momentos revolucionários, a aceleração anormal do ritmo histórico, né? Então, queria apenas fazer essas considerações e deixem aí a opinião de vocês, deixem aí a manifestação de vocês. Eu agradeço e até o próximo encontro.